Mas olha só, tá todo mundo aqui comigo. Quem tá comigo, levanta a mão. É isso? Mas olha só, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês estão comigo? Galera do fundão tá comigo, vocês me ouvem bem? Mas olha só, eu gosto assim, casa cheia. Bora lá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui mais um ano com a gente. É muito legal estar aqui em cima e ver casa cheia, compartilhar conhecimento com vocês nessa troca, tá? Hoje, eu, Fernando Zapata, Principal Specialist, cuidando da vertical de DevAX, ou Developer Acceleration na América Latina, vim falar para vocês sobre melhores práticas de teste contínuo, observabilidade, e vamos falar de engenharia do caos, ou fogo no parquinho, né, como alguns de vocês gostam de chamar. E ao final, né, para trazer um case muito legal, vai subir ao palco o Ivan, da Madeira Madeira, que vai falar um pouquinho sobre a jornada deles na nuvem. Beleza? Vamos lá? Vamos se divertir? Bom, um pouquinho da nossa agenda. DevOps e aplicação moderna. O que isso tem a ver? Parece óbvio, mas o que é teste de software? Vocês testam? Galera, todo mundo testa, né? Não é verdade? Não tem aquela frase clássica nas empresas, né? Tá tudo pronto, só falta testar. Não é verdade? Boa. Engenharia do caos, como eu comentei, vamos falar um pouquinho o que é essa prática. É um assunto que, pra gente, Brasil, é relativamente novo, mas já tem uma história que eu vou contar um pouquinho para vocês. Como que nós, desenvolvedores, conseguimos ajudar os nossos times de operação para que a gente seja mais eficiente, né, para a gente descobrir falhas mais rápido e, obviamente, como que a gente torna o nosso produto mais resiliente. Próximos passos nessa jornada de estudo e descoberta. E depois, como eu comentei, o case com o Ivan da Madeira Madeira. Beleza? Bom, vocês já devem ter ouvido falar um monte de vezes, né, que as empresas cada vez mais precisam entregar software de forma mais rápida. Não é verdade? Na empresa de vocês, não é normal o pessoal ficar falando assim, precisamos entregar mais rápido, precisamos entregar mais rápido. Não é? É uma coisa que a gente ouve com frequência. E, de verdade, não tem mágica. Tá? Para a gente fazer uma entrega de software mais rápida, mais ágil e mais confiável, de fato, a gente precisa automatizar. E quando eu falo de automatizar, eu não estou falando de, vamos criar aquele bash maroto, né, que está na nossa máquina, e a gente vai lá, dar um ponto barra, deploy.sh e vai tomar um café. Não, a gente está falando de DevOps moderno, porque não é só a aplicação que se tornou moderna. DevOps também precisa mudar. DevOps precisa cobrir toda a cadeia de entrega de software ou de entrega de valor. Eu costumo ver nas minhas andanças que DevOps, por mais que é um assunto que no Brasil, principalmente, ele já está bastante falado, né? A gente encontra bastante vaga, a gente encontra bastante coisa quando a gente fala de DevOps no Brasil, mas eu vou confessar uma paradinha para vocês. Nem toda empresa faz DevOps. As empresas vão lá e falam assim, eu estou pegando aqui, estou transformando o código-fonte e estou colocando em produção. Não, não é DevOps. Beleza? Então é importante a gente entender o que é o DevOps end-to-end, o que vai gerar de fato valor para a minha organização. Como eu comentei anteriormente, DevOps e aplicação moderna tem tudo a ver. Né? Então não é só eu falar de entrega contínua, né, que é o famoso CD. Não basta eu falar só de integração contínua, que é o tal do CI. Né? Eu tenho que levar em consideração observabilidade, eu tenho que levar em consideração infra como código. A gente tem que pensar em como que a gente faz a gestão dos nossos fontes, mais do que eles, como a gente faz a gestão dos nossos artefatos de software. Né? Então, qual é a melhor estratégia para repositório? Será que é um repositório único, né, para toda fonte do universo na nossa empresa? Será que esse fonte ele tem que ser por domínio? Será que ele tem que ser por aplicação? E a resposta, como um bom arquiteto, é depende. Né? Depende de equipe, qual é o tamanho da nossa equipe, qual é a frequência que eu vou entregar, qual é a característica do produto que eu estou construindo. Ou seja, não tem uma fórmula mágica para o sucesso. O importante é, de fato, a gente entender que valor a gente está gerando e o que a gente precisa mudar no nosso processo de DevOps, CI/CD, observabilidade, engenharia do caos,
teste contínuo, né, para a gente conseguir entregar mais valor. Isso sem contar em resiliência e segurança, né? Nós aqui, desenvolvedores, a gente super se preocupa com segurança, não se preocupa? Quem se preocupa? Ah lá, ó, segundo o Instituto Sapata de Pesquisa, mais ou menos 80% do público aqui, né, não levantou a mão que se preocupa com segurança, né? E aí, a ideia de um DevOps moderno com guardrails é, de fato, tirar de nós, desenvolvedores, essa preocupação. A gente passa a atuar com guardrails, né? Então, a gente tem mecanismos que nos ajudam a garantir práticas de segurança em escala para que, de novo, a gente consiga entregar software resiliente e software seguro. Beleza? Quando a gente começa a pensar em resultado de uma implementação avançada de DevOps, né, a gente está aqui levando em consideração os dados do Dora Report do ano passado, né, em média, 3 vezes menos taxa de erro. Tá? Então, um software que tem um DevOps moderno, bem construído, tem 3 vezes menos taxa de erro. Tá? Esse próximo número ele impressiona, né? Aproximadamente 6.750 vezes menos tempo de espera para mudança. Quando a gente fala de espera para mudança, tem a ver com lead time, né? Que tem a ver com a ideia, desde que ela nasce até o momento que de fato eu estou entregando ela pro cliente, não é entregando em produção. Tem uma diferença grande. Tá? Por quê? Quando a gente começa a falar de recursos de engenharia de software avançados, como Feature Flag, né, alguns de vocês conhecem como Feature Toggle e assim vai, o software, aquela peça já está em prod, só que não está sendo usada pelo meu cliente. E aí é aquela dúvida, entreguei em produção, meu trabalho acabou? Não! O trabalho acaba quando eu gero valor. Para quem? Para o cliente. E o cliente é aquele que está na ponta usando o nosso serviço, né? De fato, pagando a conta. Beleza? Bom, teste de software, né? Tem aqui um gráfico, um ciclo sobre teste de software que deve ser bastante natural, né, para vocês. Vou tentar usar o meu super pointer laser, que, nossa, é muito topzera. Vocês conseguem enxergar aí do fundo, meu super laser? Topzera. Boa. Aqui no primeiro bloco é aquele momento onde a gente escreve e revisa um teste, né? E eu não vou nem entrar naquela polêmica do quanto de cobertura de teste a gente tem que ter. Por quê? Porque eu quero sair daqui, né, com todos vocês avaliando bem a minha palestra. Se a gente começar a falar que, não, ele falou que tem que testar mais ali, testar menos ali, não vou entrar nessa polêmica, tá? Mas é importante a gente saber que tudo começa quando eu penso, quando eu escrevo um software e, consequentemente, faço a revisão dele. Seja um teste integrado, seja um teste unitário ou qualquer outro tipo daqueles que vocês possam conhecer por aí. Beleza? Depois que eu faço um processo de criação e teste, eu preciso de fato implementar esse teste. E de novo, este teste não é aquele que a gente roda na nossa máquina, a gente está falando de teste contínuo, certo? A gente vai definir o que é isso daqui a pouquinho. Depois, eu preciso medir se o meu teste é eficiente. E medir se o seu teste é eficiente, eu não estou falando somente do conceito binário de teste, né? Que é o funcionou ou não funcionou, né? Ele pode funcionar ou não, porém, será que o tempo de execução do meu teste ele é satisfatório? Já vi casos nas minhas andanças onde o cliente falou assim, Sapata, tem um teste aqui que eu faço, que ele é um teste muito topzera, ele cobre tudo, pena que ele demora muito tempo para executar. Aí eu falei, show, e aí, qual é a solução? Ele, eu vou tirar do pipeline. Não, mas esse não é o teste topzera, não é o teste topzera que garante que o que você fez está funcionando. Ele, mas vamos fazer só de sexta, né? Porque demora, né? Não, é importante a gente medir o teste. E medir tem a ver com tempo de execução, qual é a qualidade. Será que o meu teste falha? E não do ponto de vista de falhar porque o software falhou. Será que o meu mecanismo de teste ele está funcionando? Tá? E com um monte de informação desse tipo, o que a gente faz? A gente vai lá e melhora. Né? Então é um processo de melhoria contínuo, certo? Muito bom. E quais são, basicamente, os tipos de teste de software que a gente tem na firma? Né? Os funcionais e os não funcionais. Certo?
Funcional, como o nome já diz, é aquele que garante se o que eu fiz funciona. Não do nosso ponto de vista, do ponto de vista de negócio, com a perspectiva do cliente. Isso é muito importante. Já os testes não funcionais, eles cobrem um monte de outras áreas, né? Então a gente está começando a falar de performance da aplicação, tá? É muito normal a gente olhar e falar assim, ah, sei lá, modernizei uma aplicação, show de bola, e agora ela é mais lenta. Não, não pode, né? Então a gente tem que modernizar para tornar ela, pelo menos, como ela era, entregando aquilo que ela entregava, né? Testes de UI e UX, que tem a ver com usabilidade, segurança, certo? E um outro que é muito interessante, que é confiabilidade. Quando a gente começa a falar de confiabilidade e aplicação distribuída, a gente entra num mundo de opções. E aí tem a ver com Chaos Engineering, que a gente vai falar logo com vocês. Beleza? Bom, falamos um pouquinho sobre alguns conceitos, né, da importância do DevOps e, obviamente, né, da importância do teste, sem entrar na polêmica da pirâmide de teste, beleza? Só da importância do teste. Porém, o teste ele vai gerar valor de fato quando ele for contínuo. E para o teste ser contínuo, a gente tem que levar o nosso teste pro pipeline, beleza? E aqui, de verdade, pessoal, temos aqui dois blocos, né, automação e Code Guru Reviewer, né, que vai te ajudar com a revisão do seu código. E a automação aqui é no mais amplo significado da palavra automação, tá? Se para o teu stack, para a tua empresa, para o teu software, né, a automação for um shell, top, excelente. É importante que ele esteja dentro de um pipeline, certo? Por quê? Vocês lembram, 4 slides atrás, que eu comentei que as organizações que têm DevOps implementado, né, DevOps moderno, elas entregam mais software e entregam mais rápido, com menos espera para o teu cliente? Vocês lembram disso? Isso só é possível se eu fizer testes contínuos. Por quê? A gente acha que DevOps serve para levar código para produção, certo? Não é o que mais ou menos a maioria das pessoas entende ou pratica no mercado? Eu gosto de uma abordagem diferente, que é assim, DevOps nos ajuda a descobrir uma falha mais rápido, né? Então, quanto antes eu souber de uma falha na minha aplicação, antes eu corrijo. Quanto mais rápido eu corrigir, melhor a qualidade do software com a perspectiva do cliente, né? Então, e de novo, né, vou trazer uns parênteses, umas histórias das minhas andanças. Eu fui num cliente uma vez e o cliente falou assim, Zapata, eu tenho aqui, né, uma sprint de 15 dias. Eu falei, show de bola, 15 dias é um bom número, não é? Uma semana, 15 dias é um bom número, né? Eu falei, top. Em que momento a gente tenta fazer o merge desse monte de branch que você tem aqui? Ele, quando tudo dá certo na quinta-feira. Eu falei, não. Qual quinta? Ele, lá no dia 14. Não, eu só vou descobrir no 14º dia da minha sprint que algo deu errado. Não faz sentido, né? Então, quanto mais rápido eu der commit, quanto mais rápido eu entender o comportamento do meu software, melhor é. E quando a gente começa a falar de entender isso mais rápido e pensar numa parada mais moderna, entram novos componentes na brincadeira, tá? Um deles eu vou falar um pouco mais com profundidade, que é o Fault Injection Simulator, ou FIS para os íntimos. Device Farm é onde você utiliza dispositivos físicos para testar a sua aplicação. E o CloudWatch Synthetics, que é de fato você criar monitoração sintética para reproduzir o comportamento do cliente. O caso de sintético é interessante, porque nem todo business, nem todo negócio, né, nem toda aplicação tem volume às 3 horas da manhã quando termina a Gmood. Né? Gmood é da época de vocês, né? Não estou falando grego aqui, né? Gmood. Tem uma galera que se mexe na cadeira, que faz assim, né? Gmood acabou 3 horas. Eu tenho volume? Não. Como eu testo? Teste sintético. Tá? Então você simula o comportamento do teu cliente. Belezinha? Tranquilaço até aqui? Quem já ouviu falar em engenharia do caos? Instituto Zapata de Pesquisa,
mais ou menos 12,5% de vocês já ouviram falar. E quando a gente começa a falar de engenharia do caos, é muito comum. Quando eu vou falar disso no cliente, ele fala assim, não, então é hoje que a gente vai quebrar tudo, né? É hoje que tem fogo no parquinho, né? Falo, não, no caso, não é hoje, né? Engenharia do caos não é, tá? Então vocês saírem daqui, falarem que eu disse isso, não é quebrar coisas de forma aleatória sem um propósito claro e definido, tá bom? Não é, beleza? É de fato a gente quebrar coisas, né, ou inserir falhas dentro de um ambiente controlado, bem importante, né, essa frase, ambiente controlado, utilizando experimentos bem planejados, beleza? E com isso a gente vai de fato aprender um pouco mais sobre o comportamento da nossa aplicação, certo? Vocês viram, né? Poucas pessoas aqui levantaram a mão quando a gente fala de engenharia do caos. Engenharia do caos não é algo novo, tá? Em 2005, a Amazon já treinava os nossos times de software para poder lidar com falhas nas aplicações, beleza? Porém, algum tempo depois, lá em 2010, Netflix foi lá e criou o framework, né, que é o Chaos Monkey, que open source, né, que de fato fazia a inserção de falhas dentro dos workloads, beleza? Porém, foi só em 2016 que de fato foi escrito, né, o que é de fato a engenharia do caos, né, os princípios da engenharia do caos. Então vocês veem, é um assunto já um pouco antigo, né, que vem ganhando adeptos e vem sendo, entre aspas, tá, repaginado ao longo do tempo. E hoje, cada vez mais no Brasil, a gente ganha adeptos, tá? Pô, Sapata, então, se engenharia do caos não é para quebrar o treco todo, né, em produção de forma aleatória, para que serve? A ideia da engenharia do caos é melhorar a resiliência e performance das nossas aplicações, certo? Quando a gente fala de descobrir problemas ocultos, o simples fato de eu ter uma aplicação distribuída já é complexo, concorda? Já existe uma complexidade inerente a uma aplicação distribuída. E a engenharia do caos, ela nos ajuda a descobrir esses pontos que nós normalmente não pensamos, né? E é aí que a gente começa a expor áreas invisíveis da nossa aplicação. Quando eu digo expor áreas invisíveis, vou dar um exemplo para vocês. Eu planejei a minha aplicação para que ela opere multi-AZ. Beleza? Tranquilo? Multi-AZ para vocês? Então, uma aplicação sem estado, tá bom? Então, ela opera multi-AZ. Show de bola. Isso do ponto de vista de infra. E do ponto de vista de aplicação? Os devs, eles pensaram em tudo que eu preciso pensar para manter estabilidade estática, para garantir que a minha aplicação funcione? Onde a gente descobre isso? Engenharia do caos. É ali que a gente vai olhar e falar assim, caramba, olha só, fez sentido. Aquilo que eu planejei, de fato, funciona. Tá? Então, a ideia da engenharia do caos é colocar a nossa aplicação em situações desconfortáveis que normalmente nós planejamos para que ela seja resiliente. Beleza? Engenharia do caos, ela tem algumas etapas, é praticamente um método científico, tá? E ele começa com algo muito interessante, que é o estado normal, ou em inglês steady state, né? Na literatura você vai encontrar muito material em inglês e fala lá de steady state. O que é o estado normal? Quanto mais próxima de uma métrica de negócio, melhor é. Estado normal não é infraestrutura, pessoal. Estado normal não é CPU 60% ou menos. Não é memória com X% de utilização. Não. É quantos pedidos por minuto eu estou entregando. Quanto mais próxima a minha métrica for do cliente, melhor é o resultado. Beleza? Porque de fato a gente vai entender se o negócio está performando, né? Antigamente, né, eu fui javeiro muito tempo, né? E antigamente você falava assim, tá aqui, tá usando CPU, memória, Java está consumindo o trem todo aqui, né? E a aplicação estava fora, né? Já tinha ido um heap space, já tinha um apocalipse zumbi imperando na aplicação.
Por isso que, de fato, uma métrica de negócio ela é mais importante. Beleza? E o que vem depois? Hipótese. A hipótese é o famoso e se, né? E se a minha máquina cair? E se o microserviço parar de responder? Você cria hipóteses. Normalmente, a hipótese na engenharia do caos, ela vai para o lado positivo da coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Se o meu serviço de consulta de um terceiro parar de responder, a minha aplicação deveria continuar funcionando. Por quê? Porque eu tenho um mecanismo de resiliência. E aí você descreve o seu mecanismo de resiliência. Ou não. Né? Fala assim, não tá, vai falhar mesmo, e o meu mecanismo ele passa a ser de negócio. Né? E não mais do ponto de vista de aplicação ou infraestrutura. Eu costumo dizer que nessa hora, né, quando a gente fala da hipótese, se eu tenho um banco de dados com um único nó, em uma única Z, fazer uma pergunta complexa para vocês. Se essa máquina cair, minha aplicação cai? Cai. Banco único, única Z, 100% dos clientes lá, certo? Para que eu preciso testar? Preciso testar. É óbvio que vai cair. O que eu preciso fazer é implementar a resiliência e depois testar o mecanismo de failover. Beleza? A etapa de execução, ela é de fato também conhecida no mercado como Game Days. Tá? Então é uma etapa de fato onde nós vamos lá e vamos falar assim, vamos injetar falha, vamos quebrar o negócio, vamos colocar fogo no parquinho e vamos testar o comportamento. Tá? Então eu costumo chamar isso aqui de noite da pizza. Né? É aquele momento onde a gente vai lá e o chefe manda um monte de pizza legal e a gente fica fazendo teste de engenharia do caos na aplicação. Depois, uma etapa muito legal, que é de fato analisar o resultado. E analisar o resultado é uma análise profunda, que é, vamos entender a causa raiz do porquê quebrou? Vamos entender a relação de causa e efeito? Sei lá, o banco de dados caiu. O que caiu depois na sequência? Né? Foi o microserviço ou o cache conseguiu segurar por um tempo? Onde está a falha? Né? É entender de forma detalhada a relação de causa e efeito. Depois, parte mega divertida, é backlog. Né? Tudo que eu descubro na engenharia do caos que deu errado, deveria virar um backlog. E aí já entra na fila dos devs e a gente vai lá e corrige, implementa, e na fila de infra e tudo mais. Belezinha? Vocês podem estar se perguntando, Sapato, é legal tudo isso que você falou, show de bola, uísque sachê, mas por onde eu deveria começar? Né? Quando a gente começa a pensar em engenharia do caos, e eu já vou destacar essa aqui que para mim ela é a mais importante, né? Número 2, integrar todas as equipes. O problema ele não é do dev, o problema não é de operações, não é do negócio. Ele é um problema de todos, com perspectivas diferentes. Por quê? Porque às vezes o mecanismo de resiliência não é infra ou aplicação, é negócio. Vou dar um exemplo simples para vocês. Imagina que você tem um e-commerce e você precisa usar um serviço X da tua empresa para fazer o cálculo do frete. Tranquilo esse exemplo, certo? E se esse banco de dados ou esse serviço estiver fora, o que vai acontecer? Vou deixar de vender? Depois o Ivan, quando vier aqui, você deixa de vender, Ivan? Não deixa. Né? Você tem mecanismos, ou calcula o frete médio, ou coloca o pior caso, se o cliente topar, sei lá, depois você reembolsa, não sei. Ou o negócio, né? Ele vai te dar um drive do que fazer. Tá? Então, integrar todo mundo numa discussão de engenharia do caos é muito, 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 muito importante. Beleza? A partir do momento que eu envolvi todo mundo, a gente começa a criar nas organizações algo que nós chamamos de cultura de confiabilidade. Ou seja, nós começamos as nossas aplicações pensando em como ela vai ser projetada para que ela seja confiável. E como vira uma cultura, faz parte de todos. Negócio, infra, aplicação, operação e quem mais pode aparecer nessa brincadeira. Beleza? Ao final, como a gente está falando de teste contínuo, boas práticas, por que não pegar a sua hipótese de engenharia do caos e colocar no teu pipeline? Faz todo sentido, né? Para eu tornar o quê? O meu teste de engenharia do caos constante, tá? E aí, dicas, tá? Dicas, assim, valiosíssimas. De verdade, é muito importante agora, tá? Não comecem a fazer teste de Chaos Engineering direto em produção. É sério, não comecem, tá? O teste de Chaos Engineering, assim como o teu teste funcional, esses outros que todo mundo faz, vamos começar pequeno, né?
começa na tua máquina. Vou testar aqui, se eu matar um serviço tal do container, o que vai acontecer? Não sei, vamos testar na sua máquina primeiro. Ah, eu entendi o que acontece. Eu tenho controle do blast radius, ou seja, eu tenho controle do impacto que eu vou fazer se de fato eu derrubar isso aqui em produção, certo? Promove o teste. Vamos rodar ele agora em desenvolvimento e depois em homologação. E por último, se todos estiverem confortáveis e com condição de controlar o blast radius, que é de fato a zona de impacto do teu teste, aí sim a gente coloca ele em produção. Beleza? E quando a gente começa a falar de tooling, né, o que eu posso usar para me ajudar nessa jornada, né? Que eu comentei com vocês lá atrás, o FIS, né, o Fault Injection Simulator. Extremamente simples de começar, ele injeta de fato condições realistas na tua aplicação e mais do que isso, ele tem mecanismos de proteção que vão ajudar no guardrail. Eles vão ajudar a fazer o quê? Se tudo estiver dando errado, ele volta ao estado normal, ele tira a falha, tá bom? Aí aqui, um pouquinho do desenho, eu vou ficar aqui do lado, vou usar o meu super pointer, né, para eu garantir que a gente está aqui. Ó, você viu? Cara, slide animado, isso aqui é muito legal. Os recursos da AWS, né, eles mandam métricas para o CloudWatch. E aqui eu tenho um exemplo, tá, uma ferramenta de monitoração de terceiro que está monitorando, mandando métricas para o Event Bridge e alimentam a engine do FIS, que nada mais tem, né, como decisão de devo parar o experimento baseado num alarme, né? Nesse slide sim, pensa, eu tenho aqui o core, né, do FIS com alguns itens aqui que eles vão afetando esses itens de infraestrutura. Como, por exemplo, eu quero derrubar uma máquina EC2. Show de bola. Ele vai, derruba baseado num template, afeta esse item, essa métrica vem para cá, sensibiliza a engine e você pode eventualmente tomar a decisão de parar ou continuar o teu experimento. Beleza? Quando a gente fala do FIS, basicamente a gente tem 4 grandes componentes aqui, tá? As ações, que é o que de fato você vai fazer, os alvos, né, que são os targets, qual é o recurso que vai ser afetado pelo meu experimento, alguns templates, né, e qual é o experimento de fato, tá? Não sei se vocês conseguem ler bem aí do fundo, eu tentei aumentar ao máximo, mas só para dar um referencial para vocês, né? Então eu tenho aqui em cima o nome do meu experimento, né, que é de fato parar e reiniciar uma instância, a descrição, a função do IAM, né, o role ARN que a gente usa para poder executar esse experimento. Quais são, de fato, né, as condições de parada? E aí tem essa regra, né, que é uma regra de no traffic. Se tiver uma condição de falta, né, de tráfego dentro desse alarme, ele vai dizer que tem que parar. Qual é o target? Ele fala que é um count one, ele vai pegar uma máquina randômica e vai fazer a parada. E depois as ações, que é, vai lá e para uma EC2. Né? E aqui tem um true. Deixa o true se for legal para vocês. Né? Depois que parar, só reinicia. Né? Para a gente ficar mais tranquilo aí dentro do nosso experimento, dentro da nossa execução. Beleza? Bom, quando a gente começa a pensar em template, tem vários templates, cada vez mais a gente adiciona templates dentro da plataforma, tá? E aí aqui você pode colocar instâncias específicas, né, no outro experimento, baseado em tag, você pode colocar ações encadeadas, ações em paralela, depois sequenciar uma outra ação, tá? Então, é extremamente flexível nesse sentido, tá? Quais são os casos de uso mais comum para o FIS, tá? Experimento único é um deles. Normalmente você usa quando você está começando, tá? Você está descobrindo o que é engenharia do caos. Game Day periódico. Estou lá no estágio 4 de engenharia do caos, que é de fato a gente olhar, ou estágio 3, né, criando cultura, está ali entre 3 e 4, que é eu, de tempos em tempos, sei lá, uma vez por mês eu vou testar a resiliência da minha aplicação através de um Game Day. Ou, total estágio 4, já adotei, todo mundo tem a cultura de resiliência. E aí a gente vai falar de experimento automatizado, que é de fato colocar o Fault Injection Simulator dentro do meu pipeline, beleza? E aí quando a gente já começa a falar de automação, a gente está falando de fato de experimento recorrente, né? Alguns casos de experimento até acionado por evento. Então imagine que você tem um determinado evento na tua infraestrutura, pode ter um alarme, pode ser alguém de negócio, pode ser um deploy, pode ser um commit, pode ser qualquer coisa que vocês imaginem,
e aquilo lá vai fazer um teste de resiliência. Tá? Então você pode criar essa correlação de causa e efeito. Tá bom? E por último, super importante, né, vamos chegar lá, contem com a AWS nessa jornada, experimento contínuo. Né? Vamos colocar a cultura de confiabilidade dentro das organizações. Vamos rodar testes de forma contínua, seja ele qual for. Tá? E aí entra na pirâmide de teste, lembra a polêmica? Eu estou fugindo dela. Né? E engenharia do caos. Beleza? Tem uma lista super legal que costuma ser atualizada com frequência de coisas interessantíssimas que você pode fazer com a tua aplicação. Né? Eu chamei isso de falhas suportadas. Né? Então você pode interromper máquinas EC2, você pode colocar throttling numa API, né? Aumentar CPU e memória, matar processos. Tem uma aqui que eu gosto demais, né? Desenvolvedor aqui, que é a latência, né, pessoal? A gente que é dev, a gente se preocupa com latência de microserviço? Aí, ó, tá vendo? Um aqui já disse que não, ó. 82%, segundo o Instituto Sapad de Pesquisa, não se preocupa com latência. A gente precisa se preocupar com isso. Beleza? Bom, como que a gente ajuda os nossos times de operação? Quem é de Ops aqui? SRE? Show de bola, uma boa galera de Ops. Quando a gente começa a falar de operação, né, como que a gente ajuda vocês de operações dentro desse contexto? Adicionando ferramentas e soluções para monitorar as nossas aplicações. Tá? Então aqui a gente tem o X-Ray, que vai fazer a instrumentação de código. Se vocês estiverem usando a AWS Lambda, com um checkbox você habilita o X-Ray dentro do teu Lambda. Você já tem algumas métricas interessantíssimas, como o Cold Start, enfim, consegue ter alguns insights com relação ao seu Lambda. DevOps Guru, e vou colocar uma lente aqui, uma lupa no DevOps Guru. Ele, de fato, escala junto com o teu negócio, ou seja, quanto mais aplicações você vai adicionando, né, o DevOps Guru ele vai escalando, e ele tem um mecanismo de observar origens de dados. Então ele começa a pegar diversas métricas dentro da tua aplicação e começa a te gerar insights. Né? Então ele começa a te mostrar correlações. Né? Eu lembro que na minha época de operação, uma das coisas mais desesperadoras que a gente tinha era quando dava algum evento na infraestrutura e a nossa console de alarmes ela ficava cheia. Não é? Você falava assim, tá bom, eu tenho aqui 400 servidores que o Heartbeat tá fora, que são máquinas que caíram. Qual é a causa? Não é complexo de detectar? Até a gente achar aquele alarme de rede, né, perdido lá no meio da console, foi bastante tempo. Tem bastante cliente impactado e reclamando. Então o DevOps Guru, ele nos ajuda com isso, tá? E para começar com o DevOps Guru é extremamente simples. Né? Então a gente seleciona qual é a granularidade, né, da cobertura que a gente quer dentro da nossa aplicação. Ele começa a analisar métricas e logs que estão espalhados dentro desses alvos que você selecionou. Pode ser a conta, pode ser uma stack de CloudFormation, enfim, a granularidade que você decidir. E, por fim, vamos integrar estes insights com outras soluções, como, por exemplo, tomar decisões automáticas ou notificações. Tá? Então, para quem depois tiver curiosidade, essa ideia de correlação que ele faz é muito legal, né? Te dando insights sobre como descobrir a causa raiz das nossas dificuldades ou dos nossos problemas. Beleza? Bom, e quando a gente começa a pensar, né, em próximos passos, né, quais são os next steps para vocês, né, aqui? Vocês vão sair daqui hoje, né, vão voltar amanhã, né, obviamente, né, e depois na sexta-feira, quando vocês chegarem lá na firma, por onde que a gente começa, né? É muito importante a gente ter clareza, né, principalmente nesse ponto, qual que é o experimento mais simples para a gente começar, né? A gente chama isso de low hanging fruit, né? Por que eu vou começar com o mais complexo? Não, eu vou começar com o experimento mais simples, né? Então, é ali que a gente consegue testar, é ali que a gente vai tentar gerar valor, tá bom? Então, vamos escolher, de fato, o experimento mais simples para a gente começar, ok? Isso está totalmente conectado com o segundo item. Onde eu obtenho o resultado mais rápido? Será que é uma aplicação que é nova e eu tenho poucos usuários na minha organização? Ou será que é aquela aplicação crítica,
né, que está no telão do meu chefe. Não tem? O chefe não tem aquela TV lá, né, na sala, que está verde, vermelho, monitoração, não tem aqueles negócios bonitos, dashboard lá? Será que é uma daquelas lá que eu gero valor mais rápido, que eu já sei que tem o problema, eu consigo provar valor rapidamente, né? E mais do que isso, show de bola, Sapata, e colocamos engenharia do caos, é tudo automático, é bonito pra caramba. E aí? Peguei um problema, peguei um erro, implementa a correção. Por quê? Enquanto eu não corrigir, aquele negócio está lá alarmando na tela do chefe. Tá? É extremamente importante a gente criar um fluxo contínuo de iteração. Lembra, não é à toa que o fluxo de Chaos Engineering e de testes, ele é cíclico. Né? Então a gente vai lá, entende o steady state, vai lá, cria as nossas hipóteses, depois a gente executa a nossa hipótese na noite da pizza, depois a gente gasta um tempão analisando juntos o resultado, porque todo mundo faz parte, né? Não é porque, não, foi a aplicação, eu não vou pôr a mão aqui não. Não, todo mundo tem que entender relação de causa e efeito, depois vira backlog, porque a hora que virar backlog, né, entra na agenda do desenvolvedor, passa a ser priorizado, passa a ser discutido e assim vai, beleza? Bom, recursos, né, coisas interessantes que vocês podem acessar, vou deixar alguns segundinhos na tela para vocês poderem fotografar, são recursos para que vocês possam visitar e entender um pouco mais. O Well Architected Framework, né, vale muito a pena vocês darem uma olhada e entenderem como que esse framework, que ele é um framework público, tá? Tem o paper lá com todos os pilares, como ele pode ajudar vocês a construir aplicações melhores. O FIS, né, que é o que eu comentei com vocês, que é a nossa ajuda para colocar falha real numa aplicação de vocês. DevOps Guru, de verdade, aquele negócio de correlação de evento é topzera, né, vale muito a pena. E esse outro, exemplos do FIS, né, que está no AWS Samples, vale a pena vocês darem uma olhada. Adicionalmente, não está aqui na lista, mas vocês jogarem lá no buscador, vocês vão encontrar, que é o AWS Builders Library. Tá? Então, são talks com diversos Principal Engineers da AWS, trazendo insights e boas práticas de resiliência, observabilidade, escalabilidade, tá? Com bastante foco em engenharia de software. Tá? Então, para quem tiver curiosidade, super vale a pena para vocês explorarem, né, de fato o que é esse conjunto de bibliotecas com exemplos, tá? Alimentados pelos nossos Principal Engineers. Show de bola? Vou pedir uma pausa para vocês. Vem comigo agora, Ivan, da Madeira, e ele vai falar sobre o super case topzera deles de adoção de nuvem. E eu volto daqui a alguns minutinhos para a gente fechar, beleza? Ivan, palco é seu, microfone é seu. Obrigado por estar aqui e arrebenta. Pessoal, quem está nessa trilha aqui, levanta a mão. Vocês conseguem me ouvir direito? Tá tudo bem? Que me entregaram esse microfone de bastão aqui, então eu não tive o privilégio de ter o microfone da Madonna ali, do Sapata, então acabo desprovido de uma das mãos aqui para falar. Queria também agradecer... Queria agradecer também ao nosso querido Rafinha Bastos aqui da AWS pelo convite aqui para a gente falar um pouco da nossa empresa e do que a gente tem feito. Basicamente, bom, me apresentando, eu sou o Ivan Zamban, sou o Head de Cloud Operações e de Inovação na Madeira. E eu dividi a palestra basicamente em duas partes. A primeira parte é a parte que o RH e o pessoal de marketing me obriga a fazer, que é falar sobre a empresa. E como eu tenho boleto para pagar no final do mês, eu obedeço. Falando um pouco sobre a Madeira em si, né, sobre a nossa empresa. Nós somos um unicórnio de Curitiba, voltado para a área de e-commerce, especialmente para o e-commerce de produtos para casa, home goods, o que a gente chama de móveis, decoração, produtos para construção, etc. Já estamos no mercado há 13 anos, tivemos uma passagem por várias rodadas de investimento e somos hoje a maior e-commerce da América Latina para esse nicho específico de produtos.
Temos aproximadamente uns 2.500 colaboradores hoje, sendo que o maior departamento é o nosso de tecnologia. E eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso, porque quanto mais desenvolvedores eu tenho, mais problemas eu tenho para resolver também no final do dia. Temos aproximadamente 3 milhões de produtos no nosso Omnichannel. Operamos mais ou menos 10 mil entregas de produtos todos os dias. Temos aproximadamente 8 mil clientes ativos nas nossas plataformas. E também, mais recentemente, começamos uma expansão para mercado offline. Temos mais ou menos umas 110 lojas físicas hoje no país inteiro. Falando um pouco do grupo Madeira Madeira, né, das empresas, né, a Madeira Madeira, a primeira marca é a marca de e-commerce, mas nós também criamos uma empresa de logística, a Booklog, em 2018. Logística, acho que para todo mundo que está em e-commerce, ou que está em varejo em geral, é um problema no Brasil. Para nós é um problema um pouco maior, literalmente, porque fazer logística de produtos volumosos, né, produtos como geladeira, sofá, guarda-roupa, é um pouco pior ainda, porque é multivolume, são pesados e tal. Então a gente criou a nossa própria empresa em 2018 para fazer a operação disso. E mais recentemente adquirimos duas empresas, a iTrack aqui de São Paulo, que é uma empresa de tecnologia voltada a desenvolver soluções para logística. E esse ano a gente adquiriu a Iguanafix, que é uma startup da Argentina, para fazer a montagem, que é uma empresa de montagem de móveis, né, o que faz todo sentido para a nossa plataforma. E a gente atua numa plataforma multicanal, né, uma plataforma omnichannel, né, além do nosso e-commerce, a gente tem o nosso marketplace hoje, que conta com mais de 15 mil sellers vendendo ativamente todos os dias nessa plataforma. Criamos a nossa própria marca, que é a Cabe Casa, a nossa própria marca de produtos. Temos a nossa parte de aplicativos. Também estamos em marketplaces de terceiros, né, as principais marketplaces do mercado. E mais recentemente começamos a nossa expansão para o mercado offline, né, com as guide shops. A gente tem uma cultura na Madeira de inovação muito rápido, de errar muito rápido e corrigir muito rápido, e de fazer muito MVP também, né? A gente é acostumado a falar de MVP no mundo de tecnologia, mas a gente também faz MVP de negócio. Então a gente fez um MVP de lojas físicas em 2020, de 2 ou 3 lojas, viu que era um modelo rentável, viu que era um modelo legal, e em 2021 a gente abriu 110 lojas no ano passado. Então foi uma média aí de 2 lojas por semana que a gente abriu no ano passado. E essa é a parte que o pessoal do RH mais gosta, que é os nossos princípios, os nossos porquês, né? Então a gente acredita que todas as pessoas do Brasil têm o direito de se sentir em casa. Afinal de contas, a casa é o nosso melhor lugar, é onde a gente se sente bem. A gente tem uma aspiração de ser uma das empresas mais inovadoras nesse segmento, e o nosso principal propósito é fazer com que reinventar a maneira como as pessoas montam suas casas. Bom, passando um pouco pela parte que o RH me obriga, e começando a parte que é legal mesmo, a parte de tecnologia, falando sobre um pouco de tecnologia, eu vim contar para vocês a nossa jornada nos últimos 5 anos de tecnologia. Né, da onde a gente saiu e para onde a gente está hoje. E faz um pouco de link com o que o Sapata estava falando. Quando eu entrei na Madeira, quando eu cheguei e assumi essa área 5 anos atrás, qual que era o cenário que nós tínhamos? O primeiro cenário que nós tínhamos, a gente tinha uma equipe de tecnologia que era descentralizada. Era uma equipe de tecnologia que estava dentro dos departamentos ou das áreas de negócio da empresa. A gente costumava falar que a gente tinha nossos personal devs, os nossos personal BIs em cada uma das áreas. E isso gerava um problema muito grande, porque gerava vários silos de tecnologia dentro da empresa. Cada um olhava para um lado, cada um desenvolvia da forma como queria, cada um montava os padrões da forma, ou não tinha padrões da forma que queria. A gente tinha casos de mais de um silo desenvolvendo coisas parecidas e ao mesmo tempo buscando o mesmo tipo de solução no fim do dia. A gente não tinha nada de CI/CD. O Sapata está falando ali toda a esteira bonitinha de CI/CD, a nossa era um caos. E não era um caos bom da engenharia do caos, era um caos ruim. O máximo que a gente tinha de automação era
o desenvolvedor lá fazia um commit, ia para o GitHub e daí era feito um deploy na fleet das EC2 que estavam rodando, só trocando o código para o código novo. Dava problema o tempo todo, a gente tinha problema de deploy todos os dias, né? A gente tinha, e dava um problema sério, porque a gente não tinha cultura de rollback também nessa estrutura, então se dava um problema, o nosso deploy, né, eu costumava dizer que era o commit and pray, né? Você commitava e rezava para que desse certo. Se não desse certo, você rezava para tentar colocar o código antigo de volta para funcionar. Então a gente não tinha rollback nenhum. Testes? Para que testes? Não tinha testes nenhum, né? Nem na máquina do desenvolvedor tinha. Né? E os ambientes também eram heterogêneos. Então o ambiente do desenvolvedor local era diferente do ambiente da conta de staging, que era diferente da conta de produção. Então eu ouvia todo dia aquela maldita frase: na minha máquina funciona. Outra coisa que era muito comum de acontecer era as coisas caírem e ninguém saber, porque as observabilidades ficavam sobre a nossa demanda e não sobre a demanda da Squad, então a Squad não tinha visibilidade da parte de observabilidade. E fora isso, a gente ainda tinha a nossa arquitetura era uma arquitetura assim muito monolítica. A gente nem tudo também é desastre. A gente já tinha uma cultura das soluções serem stateless, o que ajudava um pouco essa questão de a gente poder usar autoscaling, de poder escalar, diminuir. A gente não persistia nada nas máquinas. A gente tinha uma cultura de não reinventar a roda, de usar as estruturas da AWS full management, né? Então usar tudo já gerenciado pela AWS sem precisar que a gente fosse self-management. Então se precisasse usar um banco, usava RDS, precisava usar uma fila, usava SQS, a gente não ficava criando tecnologia ali dentro para manter, e isso ajuda na hora de manter. Mas era uma estrutura monolítica, né? Então a gente tinha, cada deploy era um parto, assim. E eu até costumava brincar com o time, né? Com os desenvolvedores, quando eles pediam que, se eles tinham ambiente para testar, eu falava: olha, todo mundo tem ambiente para testar aqui. Alguns têm o privilégio dele ser diferente do ambiente de produção. Então, esse era o cenário que nós tínhamos. E a gente não tinha automação nenhuma de infraestrutura. Então, a infraestrutura nossa era inteira criada na mão, e isso, com o tempo, era difícil da gente conseguir manter essa estrutura, porque a gente criava toda a estrutura na mão, montava a AMI, que aquela máquina, que aquela aplicação ia usar, o banco, todos os recursos, e depois a gente não sabia mais se aqueles recursos estavam em uso, se não estava, se quem estava usando, se quem não estava, não tinha versionamento de nada. Era um caos. Então, o que a gente fez para melhorar isso? Então, eu vou falar várias coisas aqui e provavelmente vocês vão ver que a gente não fez nenhum milagre, não foi nenhum rocket science. A gente foi pegando coisas que vocês já devem ter ouvido falar em todas as palestras aqui da AWS. Então, a gente começou com as melhores práticas. A gente primeiro unificou a tecnologia num departamento único, seguindo um pouco daquele modelo do Spotify que todo mundo já deve conhecer, de tribos com squads multidisciplinares, com metodologia ágil, aquele modelo Two Pizza Team que a Amazon tanto prega. Finalmente começamos a ter um pipeline de CI/CD decente, e sem precisar fazer muito esforço para isso. A gente não precisou ir lá fora buscar um pipeline, montar um pipeline. A gente conseguiu montar toda a nossa esteira usando só ferramentas da Amazon, dentro das diversas ferramentas que o CodeStar tem ali, de Code Pipeline, Code Commit, Code Deploy, Code Build, etc. Passamos a quebrar essas aplicações maiores em serviços e microserviços, principalmente com a ajuda de adoção de containers, que era uma coisa que nós não fazíamos. Então, o uso de containers para nós foi libertador, eu diria. Porque a gente conseguiu padronizar um pouco dos ambientes com base na containerização. Desde a máquina do cara até o ambiente de produção, acaba sendo o mesmo container, o mesmo Dockerfile. Então, facilita muito na hora de a gente ter ambientes, e facilita muito na hora de a gente ter a adoção de testes, né? Então, os desenvolvedores passaram a ter ambientes diferentes do de produção para fazer testes, etc. Né? E junto com isso, a gente começou a usar muito o conceito de serverless. Então, aplicações pequenas funções, vai para a Lambda. Para de ficar querendo subir container por uma coisa tão simples. Vai para a Lambda com a API Gateway na frente, funciona lindamente, a gente não precisa ficar se preocupando em manter a infraestrutura disso. E o mesmo para containers, né? Usa Fargate. Então,
É o maravilhoso mundo dos servers. Eu subo a estrutura e o pessoal da AWS que se vire para manter ela. Não é mais problema meu. Então, isso ajuda também a dar agilidade, dar robustez para o processo, né? Isolamento de aplicações também facilitou muito, a gente começou a ter muito menos quedas de aplicações. A partir do momento que a gente começou a isolá-las, o deploy de uma não vai quebrar o código da outra. E, finalmente, a coisa mais linda de todas, a automação, né, fazer infraestrutura como código. A gente começou com CloudFormation da AWS, e à medida que a gente foi crescendo, começou a ficar difícil gerenciar tudo com CloudFormation, a gente optou por Terraform, né, usa o Terraform Cloud, que ajudou bastante a nossa estrutura hoje, até para a gente conseguir dar autonomia para as squads conseguirem montar suas próprias estruturas ou as suas próprias formas de trabalho, etc. E, por fim, observabilidade. A observabilidade nossa, em geral, sempre foi de média para boa, né? A gente sempre usou muito as ferramentas da AWS em conjunto com as ferramentas da New Relic. Só que era centralizado no nosso time de operações. Então, a gente descentralizou a observabilidade. A observabilidade ficou a cargo da squad. Então, é ela que cria, é ela que faz a observação, é ela que verifica onde tem melhoria, é ela que sabe quando dá problema. Então, isso fez com que a gente ganhasse agilidade. Uma coisa é o time de operações, o time de Cloud, DevOps, cuidar de 1000 aplicações ao mesmo tempo. Outra coisa é cada uma das squads cuidar do seu quadrado, cuidar das suas 10, 20, 30 aplicações que cada squad tem. Então, acaba sendo muito mais efetivo. Então, eles também se tornam mais responsáveis pelas aplicações que criam. E eu queria falar agora, que acho que é o mais importante, é o deck mais importante, vocês viram que eu não falei nenhum rocket science aqui, prometi e falei. Então, é muito do mais do mesmo que vocês já estão acostumados a ouvir. Microserviços, automação, CI/CD, testes integrados, testes contínuos, mentalidade ágil, observabilidade, ou seja, nada de novo para vocês. Mas o importante é o que isso trouxe para o negócio. Então, essa é a parte importante, essa parte, inclusive, que eu sou cobrado. O que fazer isso, todos esses projetos ao longo desses 5 anos, o que isso trouxe de benefício no fim do dia para as empresas? Para as empresas do grupo, para as unidades de negócio, etc. Primeiro ponto, a gente cresceu em 5 anos de 200 para 1.300 repositórios. Então, aumentou, teoricamente, de 200 sistemas para 1.300 sistemas. Né? Muito por conta da questão de separar monolitos em serviços. A gente teve uma redução de problemas causados por deploys em 90%. Quando eu entrei, a gente tinha o cúmulo da diretoria da empresa, das diretorias das unidades de negócio, fazendo monitoramento da New Relic, eles direto, porque na New Relic marcava cada vez que era feito um deploy nas aplicações. Então, cada vez que tinha um risco na janelinha lá da New Relic indicando um novo deploy, o pessoal de negócio já ficava apreensivo. Era esse o nível que a gente tinha de problemas de deploy há 5 anos atrás. O nosso uptime, né, o nível de resiliência, o nível de operações, de sistemas no ar, subiu de 95% para 99%. É a primeira vez que a gente conseguiu 2 9s. Né? E o nosso objetivo agora é conseguir o terceiro 9 dessa lista. Aqui, taxa de conversão aumentou de 61%. Isso é totalmente um dado de negócio. Isso é dinheiro no fim do dia. O que é a taxa de conversão, né, para as pessoas que não estão muito acostumadas? É quantas pessoas compram no teu site versus quantas pessoas entraram no seu site para fazer alguma pesquisa ou ver alguma coisa. Então, um aumento de 61% é bastante coisa. Então, significa que a gente tem uma eficiência da nossa estrutura para vendas muito maior. A atuação com observabilidade nas squads passou a ser quase near real time, assim, near real time. Porque as próprias squads estão vendo seus produtos, elas têm integração com o AppSgene e outras ferramentas para serem alertadas quando aquilo ocorre. Não precisa a área de negócio levantar a mão, olha, não estou conseguindo aqui colocar um produto no carrinho. Então, é muito mais efetivo isso e, obviamente, isso influencia também para esses 99%. Né? E o mais importante, né, a gente continua mantendo essa estrutura, essa
esse pré-requisito de a gente usar tudo Fully Management, e a gente consegue gerir hoje esse ambiente, que é bem grande, com um time de DevOps to Pizza Team. É um time pequeno de operações, é um time reduzido, que consegue, esse time pequeno, dar conta de manter todas essas operações no ar. E a autonomia que a gente propiciou para as squads aumentou bastante a produtividade. Obviamente que esse é um item muito difícil de medir, né? Quanto aumentou a produtividade? Aumentou bastante. A gente não tem, é difícil ter dados para saber quanto aumentou a produtividade, mas aumentou bastante a ponto de, no final do dia, as áreas de negócio virem falar com a gente que agora as coisas andam muito mais rápido, com muito menos erro, com muito mais resiliência, de maneira muito mais conectada com o negócio. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Topzera Rafinha Bastos, demais. Agora. Mas sacanagem, eu tava sem fone, ele ficou zoando. Ivan, fica comigo, vamos fazer um convite pra galera? Vamos lá. Muito bom, muito bom. Para quem tiver, né, aí nessa jornada de estudo de nuvem, pode acessar o Skill Builder, tem treinamentos em português, vários laboratórios, um monte de coisa legal para vocês poderem saber mais sobre isso que a gente está falando. De novo, certificação, né, extremamente importante também, diversos recursos para vocês estudarem para as nossas provas, saberem mais, né? E aí, ao final, o super QR Code, Ivan, para que é o QR Code? Conta para a galera. O QR Code tem os meus contatos, para quem quiser conversar comigo, bater mais papo sobre isso, e também tem o nosso link de vagas lá na Madeira, todas as questões vocês podem cadastrar o currículo de vocês lá e tal, a gente está em constante crescimento, é importante para nós fazer parte da comunidade aqui também de São Paulo. Muito bom. Pessoal, de novo, muito obrigado pelo tempo, pela presença de vocês, e para quem já viu alguma talk minha aqui alguma vez, a gente tem um ritual no final. Vocês lembram o ritual? Mostrem as axilas e vamos fazer aquela selfie topzera. Vamos lá, Ivan. Vai, pessoal, axilas pro alto. Aê! Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado, aproveitem o evento. Até a próxima. Valeu! Pessoal, obrigado.